Queria que você falasse um pouco sobre a vitória, a classificação, mas se a performance ficou aquém do que você esperava, por exemplo. Você esperava um futebol mais parecido com o do jogo do Jaguar, do jogo de ida em Goiânia e do próprio clássico na ilha no primeiro tempo, primordialmente. Boa noite. Primeiro de tudo, a gente precisa comemorar o feito, né? A gente está classificado para uma semifinal de campeonato, conseguimos garantir a Copa do Brasil do ano que vem. Então, nosso primeiro objetivo foi alcançado. Em relação à performance, foi aquém, não tenho como dizer ao contrário disso, porém confiante que a gente vai conseguir ajustar para chegar na semifinal forte. E em relação ao jogo, esse é o quarto jogo, né? Nós vamos para o quinto jogo. A gente está indo para o quarto jogo com 3 sessões de treino, né? É muito pouco para você. Então, é normal você ter uma queda de rendimento. O importante é que eles sabem disso, foi falado no vestiário. Tivemos lampejos hoje do time dos últimos 3 jogos, e a gente não pode viver de lampejo. A gente é Santa Cruz, a gente é um time grande, a gente precisa ser protagonista o tempo inteiro, né? Respeitando ao máximo o adversário, mas a gente precisa ser protagonista os 90 minutos. E em alguns momentos a gente jogou diferente do que a gente vem pedindo, né? Mas tenho certeza, pelos atletas que eu tenho, pelo tudo que a gente vem conversando e conquistando uma confiança, né? Eu com eles, e eles reconheceram isso também. Então a gente vai ajustar, eu tenho certeza que a gente vai vir mais forte na semifinal. Professor, boa noite. Boa noite. Desculpa aí. Parabéns pela vitória. Tá ligado? Oi. Isso. Eu queria falar um pouco do seu meio hoje, que o meio, a gente sempre vem falando que Pedro Favela, Balotelli, William Júnior e Patrick Alan compõem hoje um meio que até a nossa equipe vem dizendo que são os 2 melhores volantes do Campeonato Pernambucano, e quando o Patrick Alan e o William Júnior eles se procuram, eles conseguem construir mais. E hoje o senhor entrou com o Gabriel Galhardo, não sei se foi um teste também, se o senhor está já visualizando o clássico, né, para o Náutico, utilizou isso, e aí, em dado momento, entrou o Favela para poder dar essa consistência a esse meio, exatamente. E no caso também o Patrick Alan e o William Júnior, né, eles, dado momento, não se procuraram tanto, né, mas quando eles foram efetivos ali, jogaram juntos, eles conseguiram dar mais essa mobilidade. O senhor vê ele já como titular para o clássico ou ainda vai procurar fazer testes até o próximo jogo, que a gente ainda não sabe se vai ser quarta, se não vai ser quarta? Se o senhor tiver tempo, o senhor vai procurar fazer mais testes ou essa seria a composição realmente? Pedro Favela, Balotelli, William Júnior e o Patrick Alan. Obrigado. Então, em relação ao Gabriel Galhardo, o que foi falado com os atletas, os 3 jogos eu não tinha utilizado o Gabriel Galhardo de início, né? Eu dei uma oportunidade para o Andrei no primeiro jogo, nos 2 jogos seguintes foi o Pedro Favela, fez 2 grandes jogos, só que por opção minha eu quis resgatar, colocar o Galhardo em condições, né? Animar o jogador também, não que ele estava desanimado, mas todo mundo gosta de começar uma partida, né? Acreditava dentro de casa, dentro do nosso campo, onde a gente treina, onde a gente gosta de jogar, seria o melhor momento de fazer isso, né? E o mais importante é você ter a confiança do jogador, né? Ninguém gosta de sair, mas foi conversado e Favela entendeu que ele não saiu por questões técnicas, né? E sim para a gente poder fazer algumas observações também, né? Para a gente ter... E a gente tem que sempre pensar num todo, né? Como a gente estava oscilando um pouco no segundo tempo, guardei o Favela para o segundo tempo, tinha o Renato no jogo de hoje,
Então, hoje nós tivemos um pouquinho mais de opções para ter um segundo tempo mais forte, né? Eu falei até no último jogo que a gente tinha feito um bom segundo tempo. As pessoas falaram assim, mas fez um bom segundo tempo, não fez? O que eu tenho a explicar. Eu sou um otimista por natureza, né? Eu sempre gosto de ver as coisas boas do que as coisas ruins. Até quando as coisas não dão certo, tem algo para a gente tirar de positivo, né? E dentro de um time que constrói o jogo, tem um momento, a gente não pode ver só a fase final da jogada. A gente tem que ver aonde ela começou a ser construída, como ela está se desenvolvendo, quais os espaços estão sendo preenchidos, e às vezes um detalhe não encaixa, mas as pessoas só conseguem ver o final. Então, por isso que eu falei que a gente tinha feito um bom segundo tempo, porque se a gente tivesse dado uns ajustes, a gente poderia não ter tido um placar mais elástico, né? Isso. Então, a gente... É engraçado que a gente fez uma coisa simples, né? A gente colocou um quadrado atrás do Quirino. A gente colocou 4 jogadores para abastecer o nosso jogador, ganhar superioridade numérica por dentro, onde os meias possam conversar melhor, né? E quando perde a bola, a gente está próximo para poder recuperar ela. Então, o que eu falei para ele, a gente está construindo um DNA. A gente trabalhou muito esse comportamento, esse conceito na pré-temporada de perde e pressiona, né? Foi muito bem trabalhado isso, e você vê que o time tem lastro e a gente está conseguindo extrair, mesmo com poucas sessões de treinamento, né? Então, acho sempre que quanto mais jogador que gosta de ter a bola, é melhor. O que eu falei para eles, e quando a gente recuperar o mais rápido possível, a gente cansa menos no jogo, a gente não precisa correr para trás, né? Então, Patrick Alan e o William, eu falei para eles, só vai jogar junto se eu ver em vocês também a doação de ter que recuperar essa bola. E eu acho que eles estão desempenhando bem essa função também. Professor, boa noite. Boa noite. Passada a classificação e a vaga garantida, sobretudo na Copa do Brasil da próxima temporada, se você pudesse atribuir uma nota de 0 a 10 do quão pronto você vê esse Santa Cruz para os jogos da sequência do campeonato, sobretudo para o Clássico, e se internamente já existe algum comentário sobre aonde vai ser o jogo ou quando vai ser o jogo? Começar pelo final, né? Não tem acabou o jogo agora, não tenho essa resposta de onde vai ser o jogo, quando vai ser, isso eu não sei. Só sei que aí amanhã a gente se reapresenta para treinamento, fazer o regenerativo, já começar a preparar para a semifinal quarta-feira, né? Se vai mudar ou não, eu não sei. Em relação à nota no time, é complicado esse negócio de nota, né? Nota é complicado. O que eu posso dizer é que agora que quando a gente fechou, os jogadores falaram assim, nós queremos. Aí eu falei, nós não só queremos, nós vamos. Então é a confiança que a gente tem no grupo, e o grupo está se mostrando confiante também. Então a gente está numa sinergia boa, e tenho certeza que foi na minha primeira coletiva, nós vamos vir forte, eu não tenho dúvida nenhuma. Professor, boa noite. Boa noite. Hoje teve segundo jogo do Santa aqui sem público, mas hoje era um jogo decisivo. Como é que funcionou esses dias, sabendo que teria essa decisão e não teria torcida para apoiar o time? Como se projeta também um próximo jogo, um clássico, podendo não ter novamente o torcedor? E Eurico, o que é que o DM já passou para o senhor para esse primeiro jogo da semifinal? Obrigado. Então, o Eurico o próximo jogo já vai estar apto. Tá? Ele vai estar retornando para a equipe. Em relação ao público, é uma frustração muito grande, né? Para mim, pessoalmente, não ter a torcida apoiando, a torcida apaixonada. Eu vim de torcidas de massa, né? Trabalhei em alguns clubes de massa, como Atlético Mineiro, Vasco e Remo, que são torcidas grandes e tão apaixonadas quanto.
a do Santa Cruz. Ano passado foi importantíssima a torcida no nosso acesso, né? Foi nosso 12º jogador, 4, 5 jogos seguidos, 40 mil pessoas na arena. Então é uma torcida apaixonante, que apoia a todo momento, e eu quero contar com a torcida o mais rápido possível. Mas isso não cabe a mim, a diretoria está resolvendo isso, confio na diretoria de resolver isso o mais rápido possível. E o torcedor, o que eu posso dizer por torcedor é que ele vai ter uma equipe aguerrida, como gosta, ciente do que tem que ser feito e trabalhar muito. Vamos vir forte. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber, na tua opinião, em certos momentos da partida, o senhor sempre alternou para jogar com 3 zagueiros. E a gente costuma, o time jogar em casa com 3 zagueiros, não é tão normal aqui no futebol pernambucano. E eu queria saber como é que está a tua cabeça para essa reta final com o Santa Cruz. O Santa veio justamente de uma sequência de negatividades no campeonato, mas eu queria saber da tua metodologia e informação tática nessa reta final com o Santa Cruz. Difícil responder essa pergunta, porque eu não joguei em nenhum momento com 3 zagueiros, nunca. Em nenhum momento. Oi? Foi o Cabo que jogou um jogo com 3 zagueiros, mas em nenhum momento eu coloquei o time com 3 zagueiros. Os 4 jogos nós fizemos uma linha de 4. Aí eu não sei te responder isso. A gente não jogou com 3 zagueiros. O que eu posso dizer é que a gente está criando corpo, está amadurecendo e vamos cada vez mais ter consciência e amadurecer o nosso modelo de jogo. E eu tenho certeza que vai dar certo.